Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de física, tá? Nosso assunto de hoje vai ser mecânica. A mecânica vai ser a parte da física que vai estudar o movimento dos corpos, tá? Tanto quando a gente está em movimento, mesmo quando está em repouso, quando a gente está parado, tá, pessoal? O estudo da mecânica, ela vai se dividir em três áreas, tá? E nós vamos estudar todas. Vamos estudar cinemática na aula de hoje, tá? Que a gente vai estudar os objetos sem nos preocuparmos com a causa do seu movimento, tá? A gente vai estudar o movimento deles, mas sem se importar com a causa, tá? Então, a gente vai estudar o quê? Movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, vai ter algumas grandezas vetoriais também nos movimentos e movimento circular, que acho que a gente não vai ver. A gente vai focar no movimento reto mesmo, tá? Já a dinâmica é o estudo dos movimentos e das suas causas, tá? E a gente vai usar como base na dinâmica as leis de Newton. E a estática vai estudar o equilíbrio de um sistema sobre a ação de algumas forças, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai se concentrar na cinemática, tá? Que é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas que vão provocar esse movimento, tá? E quando é que o corpo está em movimento, então, tá? Ele vai estar em movimento quando a posição desse corpo vai variar em relação a um referencial escolhido, tá, pessoal? Se a posição não mudar com o passar do tempo, a gente vai estar em repouso, tá? Em relação a esse referencial. Se a posição mudar com o passar do tempo, nós vamos estar em movimento em relação ao referencial, tá? Então, vamos olhar aqui. Se a gente... O que seria, então, referencial? Seria um ponto ou um eixo a partir do qual a gente vai estudar o movimento, tá? Quando a gente não diz o referencial na questão, a gente está assumindo que o referencial é toda a superfície da Terra. Ah, professora, eu não entendi o que é esse referencial, tá? Vamos lá. Ó, assim a gente tem aqui três exemplos. Ó. A gente tem o Bart, tem uma casa e tem um carrinho aqui, tá? Um carro que tá a 30 metros do Bart e a casa que tá a 100 metros do Bart, tá? Se a gente utilizar a casa como nosso ponto de referência, então o Bart vai estar 100 metros para a direita. Se a gente, utilizando ainda a casa como referência, o carro está 130 metros para a direita, porque a gente conta os 100 metros que vai até o Bart e os 30 metros que vai até o carro, tá? Então, utilizando a casa nesse desenho como referência, o carro está a 130 metros e o Bart está a 100 metros dela. Já a própria casa, ela tá zero, né? Tá no zero porque ela é o ponto de referência, tá? Se a gente usar, ao invés da casa, a gente usar o carro como nosso ponto de referência, então a casa vai estar a 130 metros para onde? Para a esquerda do nosso carro, que é a referência, né? O Bart vai estar 30 metros à esquerda e o próprio carro aí vai ser o ponto referencial, tá, pessoal? E, por fim, considerando o Bart como nosso ponto de referência, a casa vai estar 100 metros para a esquerda dele e o carro a 30 metros para a direita. E ele, o próprio Bart, vai ser o ponto de referência, tá, pessoal? Então, quando a pessoa vai pedir um ponto de referência quando vai entregar alguma coisa na sua casa, você diz o que? Ah, eu estou próximo de tal lugar, tá? Minha casa é próximo disso, vai ficar 100 metros disso, tá? Isso a gente está dando um ponto de referência para a pessoa nos encontrar. Mas para saber se a gente está em movimento ou está em repouso em relação àquele ponto, a gente tem que saber se a nossa posição vai variar de acordo com aquele movimento, tá, pessoal? Então, vamos lá, tá? Como a gente já vinha falando, repouso e movimento são conceitos relativos, né? Vai depender do ponto referencial. Por exemplo, um banco de um trem que está em movimento em relação à Terra. Ai, ele está em... Desculpa. O banco do trem está em movimento em relação à Terra, né? Porque a gente está andando, né? Se a Terra for nosso ponto referencial, a gente está passando, está mudando nossa posição com o passar do tempo. Já em relação ao passageiro que está sentado no trem,
a gente está parado. Porque se a gente está sentado no trem, então a gente não está mudando nossa posição. Ah, professora, mas se eu levantar, eu vou mudar a posição. Você está sentado. Não é porque você está sentado que está mexendo no celular, está sentado que está lendo o livro que você vai estar em movimento, não. Você vai estar em repouso, porque você não vai mudar sua posição com o passar do tempo em relação ao trem, tá? Já em relação aos trilhos, o trem está em movimento, porque está mudando de posição com o passar do tempo, né? Agora ele está na posição, ele está no quilômetro 100. Daqui a alguns minutos vai estar no quilômetro 110. Então, o que acontece? Ele está variando a sua posição com o passar do tempo. Mas o passageiro que está sentado dentro do trem não muda a posição, né? Porque ele não vai sair do trem naquele momento. Ele só sai quando o trem realmente estiver parado em relação à terra, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que seria, então, a trajetória? Trajetória vai ser o caminho que é descrito pelo móvel e também vai depender do referencial, tá? Por exemplo, uma gota de chuva que cai da nuvem em relação à terra, se não existisse vento, ela ia descer em uma reta vertical, né? Se tem uma pessoa embaixo parada só esperando a chuva cair na cara dela, então ela vai estar embaixo, exatamente no ponto onde a gota vai cair, tá? Se ela for o ponto de referência, a trajetória vai ser uma linha reta que vai cair direto na cabeça da pessoa, tá, pessoal? Então, para estudar cinemática, muitas vezes a gente quer saber, né, se o corpo tá em movimento ou tá parado, mas também quer saber o quê? A velocidade, né, quão rápido ou lento, né, aquele objeto que a gente está estudando vai se deslocar, né? Só que a gente também tem que ter calma, porque assim como os conceitos de repouso e movimento vão depender do referencial que a gente está adotando, vão ser relativos, o conceito de rápido ou de lento também vai ser relativo, né? Tudo depende do ponto de referência, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente saber, a gente já entendeu o conceito de repouso e de movimento, já entendeu que tudo depende do referencial que a gente está anotando, né? Que a gente está pesquisando. E para a gente estudar a cinemática, a gente precisa dos conceitos de velocidade média, distância e tempo, tá? O que seria, então, velocidade média? Nossa, carinhosamente chamada de VM, tá, pessoal? Velocidade média ou velocidade escalar média é a distância percorrida entre os instantes de tempo inicial e final de um movimento, tá? Então, a gente vai ver a velocidade com que a gente está iniciando o movimento e que a gente está terminando, tá? Então, VM, que é a nossa velocidade média, aqui eu estou anotando no quadro, vou aumentar já, mas vejam que a fórmula está aqui também no slide, ó. Velocidade média é igual ao quê? Variação de espaço, ΔS, tá? Sobre ΔT, que é variação de tempo, tá, pessoal? Essa letra grega delta significa variação, quer dizer que está mudando, né? Então, vamos lá, ó. Para não errar mais, na fórmula da velocidade média, tudo que tiver a gente vai dar a velocidade média em metro por segundo ou quilômetro por hora. Então, tudo que tiver com metro ou quilômetro vai ficar em cima e tudo que tiver com segundo ou hora vai estar embaixo da nossa fração, tá, pessoal? Então, se cair uma questão ali na hora da gente responder os nossos exercícios, tá? Tudo que tiver metro ou quilômetro vai ser distância, vai ser variação de espaço. Fica no nosso numerador, né? Na parte de cima da nossa fração. Tudo que tiver hora, tudo que tiver segundo, minuto, vai ser o quê? Variação de tempo. Então, vai ficar na parte de baixo da nossa equação aqui no denominador, tá? Então, vamos ver um exemplo. Determine a velocidade média de um móvel.
velocidade média, então a gente tem que usar a fórmula que a gente acabou de aprender. Velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo, tá? Ele tá pedindo pra gente determinar a velocidade média. E agora ele dá os dados da questão, ó. Ele percorreu uma distância de 360 quilômetros. Veja bem, pessoal, a questão já deu a resposta. A gente só tem que montar a conta. Ó, ele percorreu uma distância de 360 quilômetros por hora. Vamos anotar, ó. Desculpa, de 360 quilômetros foi a distância. Se tem quilômetro, vai para a parte de cima da minha equação, da minha fração aqui, né, pessoal? Como eu já tinha dito. E ele percorreu essa distância de 360 quilômetros, ele percorreu em 4 horas. Então, hora é tempo, vai para o meu denominador, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui o vídeo. Ó, o que é que a questão diz? Que o móvel, ele quer saber a velocidade média do móvel. Eu sei que eu vou usar essa fórmula. E a velocidade média do móvel, eu sei que é variação de espaço sobre tempo. Sempre que eu ver metro ou quilômetro, boto em cima. Sempre que eu ver segundo ou hora, boto embaixo. Então, eu só preciso agora fazer uma continha básica de divisão. 360 dividido por 4 é igual a 90. 90, eu boto aqui o 90 e vou ser feliz? Não, né, pessoal? Física, a gente nunca deixa o número sozinho, porque se você deixar ele sozinho, ele tá órfão. Então, ninguém sabe quem é quem. É 90 quilômetros por hora. Sempre vamos colocar a unidade junto do número, porque se ele tá 90, você não sabe se é 90 reais, se é 90 centavos, né? Se é o que é esse 90. Então, ele tem que ter nome e sobrenome. E o sobrenome dele aqui vai ser o quê? A unidade de medida, a unidade de grandeza associada a ele. Lembra da primeira aula? Quilômetro por hora. E outra coisa, pessoal, fiquem bem atentos, tá? Porque na vida, se tá fácil demais, tá errado, né? Então, tem algumas questões que ele vai te dar lá os dados, né? Por exemplo, ele te dá o espaço em metros e te dá o tempo em horas. E aí, existe essa grandeza metro por hora? Não, né, pessoal? A gente tem que converter de horas para segundos ou então de metro para quilômetro. Você que escolhe, né? Para poder facilitar aí a sua resposta, né, pessoal? Então, sempre que tiver quilômetro, tem que ser quilômetro por hora. E sempre que tiver metro, tem que ser metro por segundo. Então, fique atento aos dados que a questão te dá, porque provavelmente você tem que converter, tá, pessoal? Esses dados para ficar aí certinho, tá? Então, dá um pause, anota essa fórmula aqui no caderno, que essa é a fórmula de velocidade. Olhem para ela, se acostumem com ela, tá? Façam essa conta novamente e vamos para a nossa segunda fórmula, né, pessoal? Vamos lá. Achar a distância percorrida, né, pessoal? A gente já sabe quem é a nossa velocidade, né? A gente sabe que a nossa velocidade vai ser distância percorrida sobre o tempo, né, pessoal? E a gente vai usar essa mesmíssima fórmula para descobrir quem é a distância percorrida, tá? O que é a distância? Vai ser, né, a trajetória, né, a medida da trajetória de um corpo, né? Quanto foi que aquele corpo andou. Então, na outra questão, a gente viu que estava procurando a velocidade. Então, para achar a velocidade, ele me dava a distância e o tempo. Mas agora eu quero achar só a distância. Então, o que é que eu faço? Eu deixo a distância sozinha de um lado da equação, né? Porque eu estou procurando ela. E o tempo que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando, tá, pessoal? Então, a fórmula da distância percorrida é velocidade média vezes a variação do tempo. Se você não tá lembrado dessas coisas de, se tá somando de um lado, vai para o outro, como? Se de um lado tá somando, para o outro vai
subtraindo. Se de um lado tá dividindo, pro outro vai multiplicando, tá, pessoal? São regras básicas de equação de primeiro grau, que é o nosso assunto de matemática da aula de hoje também, tá? Então, vamos revisar. Mas se você você só precisava gravar a fórmula da velocidade e já tem a fórmula do tempo e da distância. Mas caso você esqueça, né, de como fazer essa continha, lembre que a distância percorrida é só velocidade vezes o tempo, tá, pessoal? Não tem dificuldade também, tá? A distância vai ser dada em metros ou quilômetros, tá? Velocidade era metro por segundo ou quilômetro por hora. E a distância é metro ou quilômetro, tá? Então, ó, aqui o que a questão diz? Deixa eu diminuir o vídeo, né, pra gente dar uma olhadinha aqui no que a questão diz. Uma pessoa caminha com velocidade constante de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, né? Já é minha velocidade, a própria questão está falando. E em 80 segundos, quanto ela caminhará? 2 metros por segundo vezes 80 segundos. 2 vezes 80, 160. Segundo que está aqui embaixo, corta com o segundo que está em cima, sobra quem? Metros. Então, a distância percorrida por essa pessoa, desculpa, não aumentei, né, o vídeo. A distância percorrida por essa pessoa foi 160 metros. Revisando, o que a questão me diz? Que uma pessoa estava percorrendo, né, a uma velocidade de 2 metros por segundo, velocidade média, em 80 segundos, que é a variação de tempo, tá? Para eu saber qual foi a distância percorrida por essa pessoa, eu multiplico a velocidade pela variação do tempo. 2 vezes 80, 160. Como eu falei antes, 160 vai ficar ali sozinho? Não, né? Ele tem que ter nome e sobrenome. E quem vai ser o sobrenome dele vai ser sua unidade de medida associada. Distância em metros ou quilômetros. Então, é 2 metros por segundo, 80 segundos. Segundo com segundo corta, só me sobra metros, tá, pessoal? Lembrando, de novo, se eu tivesse dado esse tempo aqui em minutos, a gente, antes de fazer a conta na fórmula, a gente tinha que transformar para segundos, tá, pessoal? Fiquem atentos. Muitas vezes vocês erram as questões, não porque não sabem fazer, porque vocês sabem fazer. É porque tá na correria e não lê direito o enunciado da questão. Então, lembre do que eu falei nas outras aulas. Lê uma vez para saber, lê a segunda vez para entender e a terceira para anotar os dados e responder a questão, tá, pessoal? Vamos ver agora o conceito de tempo, né? Já vimos velocidade e distância. Agora vamos ver o tempo, né? O tempo vai ser o quê? Que a pessoa leva para percorrer determinada distância, tá? Então, ó, eu sei que distância é velocidade média vezes o tempo. Para eu achar o tempo sozinho, deixo ele de um lado da equação, sozinho, e a velocidade que estava multiplicando vem para o outro lado, dividindo. Então, quem é o tempo? Variação da distância sobre a velocidade média. E o tempo sempre é dado em segundos ou horas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Um automóvel percorre uma distância de 560 quilômetros. Sabendo que o mesmo está a uma velocidade média de 80 km por hora, calcule o tempo que ele levará para chegar ao destino, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ele me deu a distância, na questão ele fala quem é a distância e quem é a velocidade média. Distância sempre vai ficar na parte de cima, tá? 560 metros. Metros não, quilômetros. 560 quilômetros. E qual foi a velocidade média que vai ficar embaixo? 80 quilômetros. 80 quilômetros
por hora, tá, pessoal? Então, ó, 560 dividido por 80 dá 7, né? Eu corto quilômetro por quilômetro, só sobrou quem? Horas, tá, pessoal? Então, eu sei que ele, para caminhar 560 quilômetros por uma velocidade de 80 quilômetros por hora, ele levou 7 horas, tá, pessoal? Lembrando que o 7 sozinho, a gente não sabe quem ele é. Então, sempre tem que botar a unidade de medida associada ao número, tá, pessoal? Então, ó, ele levou 7 horas, é a resposta aí da nossa conta, tá? Então, aqui tem as 3 fórmulas que a gente vai usar para fazer os nossos exercícios. Velocidade média, distância percorrida e variação de tempo, tá? Variação de distância, variação de tempo. E aqui as unidades que a gente está utilizando, tá? Metro por segundo, quilômetro por hora, tá aqui a luz, não tá dando para ver direito, mas vocês já sabem. Distância em metro ou quilômetro e tempo em segundo ou hora. Dá um pause, anota no caderno e vamos seguir com a nossa aula, tá, pessoal? Vamos lá. O que seria, então, o conceito de movimento retilíneo uniforme, tá? Quando o móvel ele se desloca com a velocidade constante, ou seja, quando a velocidade não muda, ele está em movimento uniforme, como o próprio nome já diz, né? Se não estar mudando, ele é uniforme. Então, se ele se desloca numa velocidade constante, sem mudar em uma linha reta, a gente está no movimento retilíneo uniforme, tá? Outra coisa importante, que a gente, quando ele está se deslocando com a velocidade constante, a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade dele vai ser sempre a velocidade média, porque não tem variação da velocidade no percurso. Então, ele vai estar sempre com aquela mesma velocidade e andando sempre em linha reta, tá? Essa é a característica do movimento retilíneo uniforme. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRV, tá? A trajetória vai ser uma linha reta, mas a velocidade vai mudar com o tempo, tá, pessoal? Quem vai ser constante vai ser a aceleração, tá? Então, a gente já anotou essas fórmulas, eu vou apagar bem linda. A vantagem da aula em vídeo, né, é porque eu não preciso ficar... Professora, eu ainda tô copiando, peraí, né? É só pausar e ser feliz, né? Vamos lá, ó. Vamos lá. Movimento retilíneo uniformemente variado. Como é a fórmula? O Vzão grande, que vai ser a velocidade final, é igual ao V0, que é a nossa velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, tá, pessoal? Essa é a fórmula da velocidade aqui no movimento retilíneo uniformemente variado. O Vzão é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Geralmente, as velocidades vão vir metros por segundo, a aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado e o tempo vai ser em segundos. Então, anota a fórmula e vamos ver um exemplo, ó. Um automóvel partiu do repouso e permaneceu com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado durante 8 segundos. Então, ó, se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0, tá? Porque ele partiu do repouso, ou seja, ele estava parado. A aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. E o tempo que ele levou foi 8 segundos, tá, pessoal? Então, vamos colocar aqui, vamos aplicar aqui na nossa fórmula. A velocidade final é a que a gente está procurando. A velocidade inicial é o que? Ele partiu do repouso, é 0. Ele me deu a aceleração, que é quem? 4 metros por segundo ao quadrado, 4. Quem é o tempo? 8 segundos. Então,
Então, esse zero aqui eu não vou usar. Eu só faço 4 vezes 8, que vai dar 32. 32 o quê? 32 reais? Não, né, gente? Estamos falando de velocidade. E a velocidade, nesse caso, é dada em metros por segundo, tá, pessoal? Então, ó, ele partiu do repouso. Sempre que falar em repouso, que tá partindo do repouso, a velocidade inicial vai ser 0. Ele deu aceleração, deu tempo, é só substituir na fórmula, não tem segredo, tá, pessoal? Dá um pause, copia aqui, não esqueçam de colocar os dados da questão para ficar mais fácil de lembrar, tá? Então, vamos seguir, vida que segue. Vamos lá. E a gente vai ter 2 tipos de movimento retilíneo uniformemente variado. O primeiro é o acelerado, né? Quando o móvel vai aumentando a sua velocidade, tá? Então, vai dar... Se a gente está aumentando a velocidade, é como se a nossa aceleração fosse positiva. Já o movimento retardado é quando a gente vai diminuindo a velocidade, como se estivesse freando, né? Então, dá a impressão de que a aceleração é negativa. Não existe aceleração negativa. Mas a gente tem essa impressão porque a gente vai estar freando. Então, a gente vai usar o sinal de menos quando a gente vai falando de movimento retardado, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder as atividades, tá, pessoal? Aí no final do capítulo. Até a próxima aula.